quero convidar-lhes a abrir a Bíblia no Salmo 142, para que nós façamos a leitura apenas do verso número 7, de onde extraímos aí o tema da mensagem dessa noite. O Salmo 142, o verso de número 7. Nós faremos a leitura a uma só voz. Salmo 142 e o verso de número 7. Vamos juntos? Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Meus irmãos e irmãs, visitantes dessa noite, uma coisa que estou certo é que momentos difíceis na vida, todos nós enfrentamos. Adversidades na vida, aflições. Isso não é uma prerrogativa de uns ou de outros, mas todos nós enfrentamos aqui e ali, em maior ou menor proporção, enfrentamos problemas. Dias nublados, ainda que o sol esteja brilhando. Dias de trevas, invernos que parecem não passar, ainda que estejamos em pleno verão. E nós às vezes pensamos se nós chegaremos ao final. Se essa noite de fato chegará ao fim, ou se nós continuaremos experimentando esses dias sombrios. É certo que nesse tempo, nós aguardamos que a primavera chegue, aguardamos que o sol brilhe, mas me parece que os dias vão ficar alongados, as noites ficam mais longas, o sono foge, o apetite se esvai, e nós vamos precisando de ajuda de todos os lados. O coração que começa a ser tomado por incertezas, e não apenas as incertezas da vida financeira, da estabilidade familiar, mas as incertezas que a vida nos oferece, elas são inúmeras. Nós começamos a ficar com o coração palpitando, começamos a ter o equilíbrio emocional e às vezes até físico abalado. Tem gente que começa a usar alguma coisa para se equilibrar, porque o corpo já não dá mais conta de ficar aprumado. E assim, estas coisas vão tomando o nosso coração, afligindo a nossa alma, trazendo diversos sentimentos, tirando a nossa paz e roubando a alegria. Por final, nós pensamos assim, vale a pena continuar vivendo? Observe que no tempo que nós vivemos, nos nossos dias, tem sido mais comum do que em outros tempos. Pessoas frequentando as clínicas psiquiátricas e tomando muitos remédios. Tem sido comum no nosso tempo, muito comum, noticiarmos quase que todos os dias, não longe de nós, mas próximo a nós, pessoas que resolveram dar cabo de sua própria vida. E nós olhamos para estes e pensamos assim, ele não tem o estereótipo de quem sofre. Porque muitas dessas aflições, elas são caladas. No quarto, quieto onde está, apenas o coração considera estas coisas. E de repente nós nos surpreendemos. Olhe, fulano está nessa situação. Olhe, a fulana de tal está passando por isso. Surpreendidos nós ficamos com as aflições que as pessoas passam. Pergunta é, momentos difíceis, quem não enfrenta? Todos nós aqui enfrentamos. Davi, neste Salmo 142, nessa curta oração de 7 versos, nos ensina algumas lições a partir de sua experiência pessoal, de como é que nós vamos lidar com os tempos de aflição, de perigo, de desespero. O verso que lemos, ele diz assim, tira a minha alma do cárcere. Noutra versão, ele diz assim, tira a minha alma da prisão. Porque é assim que nós nos sentimos em algum instante. Como animais presos numa coleira, como pássaros presos numa gaiola, querendo sair, mas aprisionados por paredes que não existem, paralisados por correntes que na verdade existem apenas no pensamento, e nós não sabemos como driblar estas situações. A questão que em primeiro lugar você precisa compreender, antes de aprender as lições, é entender e conhecer quais são os inimigos e quais são as estratégias. Davi, nesta situação, ele estava sendo perseguido.
E Davi experimentava uma caverna, porque os inimigos estavam por todo lado. E Davi então estava escondido. Ele sabia quem eram os seus aliados. Davi teve como aliado a filha do rei Saul, sua esposa. Teve como aliado o filho de Saul, Jonatas, seu amigo pessoal. Pessoas que estavam com ele todo o tempo e lhe davam um direcionamento, diziam assim: Davi, é assim que precisa ser. Davi, cuidado com isso. Davi, cuidado com aquilo outro. Davi, se o papai quiser te matar, eu darei o sinal. Foi assim que Jonatas tratou com Davi. Meus irmãos, nós muito mais de que perceber quem eram os aliados, Davi tinha clareza de quem era o seu principal inimigo, o rei Saul, que queria nada mais do que a sua vida. Era isso que Saul gostaria, de ter Davi morto. Pergunta que lhe faço, para refletirmos nessa noite sobre essa questão: quem são os seus inimigos? Porque em algum instante pode ser que você tenha um inimigo real como Davi tem, ou como Davi teve, como Davi enfrentou. Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou Golias, Davi lidou durante tempo de sua vida com Saul, seu sogro e rei de Israel. Observe que dos 3 primeiros inimigos principais que Davi enfrentou, ele tinha como dar cabo e resolver o problema. O urso, Davi matou. O leão, Davi matou. A Golias, o inimigo filisteu, Davi também lhe tirou a vida. Mas Saul, embora por 2 vezes Davi tivesse tido oportunidade de dar fim a isso tudo, Davi não o fez. Ele compreendia que ele não poderia usurpar o trono matando o rei. Afinal de contas, quem concedeu a Saul a honra de reinar sobre Israel foi Deus. E Saul foi ungido por Samuel para que fosse o rei de Israel. E Davi, embora tenha dado demonstração clara, quando numa oportunidade cortou o manto de Saul, dizendo assim: olha, eu podia ter lhe tirado a vida, mas eu poupei. Nem assim Saul deixou de correr atrás de Davi. Talvez você tenha algum inimigo como este. Alguns são possíveis de nós exterminarmos. Sejam eles humanos, sejam eles físicos, sejam eles abstratos no aspecto espiritual, emocional. Alguns inimigos nós podemos dar fim neles. Por exemplo, uma crise financeira é possível dar fim. Em algumas questões nós podemos resolvê-la e exterminá-la, mas outras, meus irmãos, nós não temos como fazer. Nós teremos que conviver até o dia que o Senhor nos chamar, ou que Deus resolver o problema em definitivo. Teremos que conviver com estas situações. E como é que Davi, então, vivendo nessa situação, vivendo esses dilemas, onde alguns inimigos pode exterminar, mas agora o inimigo que o atormenta, ele sabia que não haveria jeito, que só Deus poderia resolver. Como é que Davi enfrenta então esta situação? Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 que está aqui projetado. Passa ali, por favor. Não passou. De novo. Isto, vamos lá? Com a minha voz clamei ao Senhor. Vamos juntos? Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Tem horas que nós precisamos colocar as angústias diante de Deus. E o que é então que Davi faz? Ele aproveita do tempo de dificuldade e compreende que no tempo de aflição ele não pode negligenciar a oração. Em tempo de dificuldade, em tempo de aflição, nós não podemos negligenciar a oração. Tempo de dificuldade, tempo de decisão, tempo de aflição, é um tempo especial que Deus nos dá
para que nós possamos então buscar a sua face em oração, para que nós coloquemos os nossos dilemas diante de Deus, exponhamos diante dele a nossa tribulação e aguardemos o que o Senhor por nós fará. Não é possível a um cristão, a alguém que quer viver perto de Deus, em tempo de dificuldade, negligenciar esse tempo precioso de estar com o Senhor. A oração de Davi é feita de tal forma que ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz. Ao Senhor eu clamo, diz o verso 1. É com a voz que eu suplico ao Senhor. Observe pelo menos 3 verbos aqui. Ergo a voz, clamo, suplico. É alguém que está a derramar a alma diante de Deus. O texto diz que é diante de Deus que ele leva o lamento, a angústia, a aflição. Ele não conta para o vizinho. Ele está sozinho numa caverna. Algumas pessoas até lhe levam alimento, mas não são esses que irão resolver o problema. Davi tinha plena consciência que só Deus poderia visitá-lo nesse tempo difícil. Meus irmãos, é necessário erguermos a voz, é necessário falarmos com Deus, é necessário expormos diante de Deus a súplica, o clamor, e fazer como? Há um lugar para fazer isso, diante dele, é assim que Davi diz no verso 2, derramo perante ele a minha queixa. É um lugar verdadeiro para a oração, é o sentimento legítimo, não apenas contar, mas derramar. Assim como Ana fez e outros fizeram, Davi compreendeu que só assim ele poderia ficar livre da aflição. Não necessariamente a oração que você faz irá resolver o problema, mas pelo menos você tirará essa carga emocional, isso que prejudica tanto o coração, que traz pesar a mente, que rouba o sono, que tira a paz e a alegria. É assim que precisa ser feito. Davi o faz com muita liberdade. Ninguém derrama a alma, ninguém expõe tudo com quem não se tem intimidade. Nos falta, nesse tempo que vivemos, intimidade para com Deus, para dizer ao Senhor das aflições, abrir a alma, abrir a caixinha de segredos, dizer: Senhor, está assim, olhe, veja. Nós vamos guardando, sendo introspectivos, guardando, até que isso começa a fazer mal. Em alguns casos, como esses problemas são frutos de pecado, o próprio Davi diz que enquanto ele calou os pecados, ele sofreu na pele, nos ossos, nas suas palavras. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Tem gente enferma, meus irmãos, porque não tem derramado a alma diante de Deus. Tem gente doente porque ainda não compreendeu que precisa, por meio da oração, tirar o véu do coração, desnudar a alma, entregar-se inteiramente a Deus, dizendo assim: Senhor, eu não sou capaz. Eu não consigo mais. O fardo é muito pesado. Me ajuda. Essa é a primeira lição. Em tempo de aflição, não negligencie a oração. E o faça assim, com clamor, com súplica, derramando a alma diante do Senhor, apresentando a queixa, expondo a tribulação. E certamente o Senhor vai ouvir a sua oração. Em segundo lugar, nós perceberemos então que no tempo de aflição, nós não devemos nos afastar de nossos aliados. Vamos ver aqui o que diz os versos 3 e 4, vamos lá? Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Irmãos, olhe a angústia desse homem. Ele olha para um lado, ninguém o conhece. Olha para o outro, ninguém lhe estende a mão. Por fim ele diz assim: ninguém por mim se interessou. Ninguém. Ele se sentia sozinho, desamparado. É certo que, na adversidade, é comum que nós nos sintamos sozinhos. E não necessariamente porque nós fomos, mas porque há em nós uma
tendência natural de quando enfrentamos tempos difíceis, de buscar o isolamento, um cantinho, de nos escondermos de tudo e de todos, para que ninguém nos pergunte, tudo bem? Para que ninguém me pergunte, como vai? Porque quando nós passamos por aflição, por tribulação e problema, quem nos conhece ao olhar de longe percebe o estado de nossa alma. Não é preciso perguntar. E se alguém nos pergunta como vai, se nós dizemos assim, vai tudo bem, o outro sabe que não está. O coração alegre aformoseia o rosto. Se o rosto não está alegre, o problema pode estar no coração. Lembra de quando Neemias se apresentou para o seu trabalho? Por que você está abatido? Você nunca esteve assim na minha presença? O que está acontecendo? E Neemias então teve que contar ao rei, ó rei, o meu povo está nessa situação. Muitas vezes buscamos isolamento exatamente porque nós não queremos. E o problema deste isolamento é que ao invés de diminuir a dor, ele amplifica, aumenta. Porque ao invés de nos sentirmos acolhidos, alguém nos busque, assim como Davi, nós nos sentimos abandonados. Além dos inimigos estarem à espreita, armando laço, Davi não tem próximo de si alguém que o ajude. As tentações, os laços que aparecem, as armadilhas, quem as coloca? São os inimigos. São as pessoas que querem o mal. São aqueles que querem a destruição. Como é que eles colocam? Davi diz que eles fazem isso às ocultas. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Fazem isso às escondidas. O que eles querem, neste caso, é a destruição de Davi. E quantas vezes o sentimento do nosso coração também quer nos destruir? Corrói a nossa alma. O que fazer quando essas coisas acontecem conosco? Ah, meus irmãos, existem tempos muito difíceis. E quando Davi diz assim no final do verso 4, ninguém por mim se interessa, é a demonstração de entrega ao sofrimento, à dor e à aflição. Quem são os aliados que Davi tem? Davi tem alguns amigos, Davi tem a sua família. Mas quero lhe dizer de algumas pessoas que você precisa ter como aliados nesse tempo. Primeiro, você precisa saber o valor que você tem. O valor que você possui, ele não está baseado no que a Bolsa de Valores apresenta, ele não está baseado no que a cotação do café diz, ele está baseado naquilo que Deus diz a seu respeito. E a primeira questão que você precisa se lembrar sobre o seu valor é que Deus lhe fez a sua imagem e semelhança. A segunda questão é que se você já foi salvo por Jesus, foi o sangue dele que pagou por você. A terceira questão de levantar o seu valor diz respeito a quem habita em você e é o penhor. Quando a gente pede alguma coisa emprestada e penhora um bem, nós penhoramos um bem no mínimo de mesmo valor. E quando Jesus disse que voltaria para nos buscar, o que ele deu como penhor foi o Espírito Santo, conforme diz Efésios 1,14. Se um crente que é a habitação do Espírito não compreende que tem no mínimo esses valores, ele precisa compreender mais um pouco de vida cristã. Não estou dizendo aqui de outras virtudes e outros valores que você tem, mas é preciso pensar nisso. Se nenhum valor você tem, para os outros, para Deus você é extremamente valioso. Então quem é que deve apresentar esse cuidado? Primeiro os pais aos filhos. Quem precisa cuidar da alma dos pais, dos filhos, são os pais. Em segundo lugar, quem precisa cuidar dos adolescentes, dos jovens, são os mestres. Não apenas os mestres da escola secular, mas também os mestres da igreja.
O pastor, os professores da escola bíblica, conselheiros, orientadores de sociedades internas. Eles precisam ser os cuidadores. Os pastores precisam compreender essa questão também. Deus os colocou para cuidar das ovelhas. É preciso que os membros da igreja também compreendam que nós somos membros uns dos outros. E que eu preciso cuidar de você e você igualmente precisa dispensar cuidado para comigo. Você não pode me deixar sozinho na aflição. Davi olhou para os lados e não via ninguém. Meus irmãos, o primeiro problema que Davi enfrenta é que quando ele olha para os lados e não percebe ninguém, começa a pensar que as pessoas têm sido negligentes. E não há nada mais terrível do que percebemos que alguém tem sido negligente para conosco. É cruel em alguns instantes. Nós sabemos que alguém pode estender a mão e fazer coisas como fazer uma oração, como dizer como vai, e apenas recebemos o silêncio como resposta à nossa aflição. Como é terrível, como é difícil recebermos das pessoas a ingratidão. Pessoas que em momentos difíceis nós ajudamos, e agora que estamos passando por adversidades, elas lavam as mãos, não estão nem aí para conosco. Que coisa terrível. Em alguns casos, meus irmãos, essa negligência cruel, essa ingratidão, pode ser fatal. E é curioso que alguns que tiram a sua própria vida e deixam lá os seus bilhetes, os parentes e amigos depois dizem assim: eu não sabia. E sabe qual é o sentimento que fica no coração de alguns? Onde eu estava quando todas essas coisas estavam acontecendo? Se é dentro de casa, você estava dentro de casa. Você almoçou, jantou, tomou café da manhã e não percebeu. Se é de um amigo, você passou para lá e para cá. Deu bom dia, boa tarde, boa noite. Sentiu a ausência, mas nada fez. E aí o sentimento que ficamos no coração é: eu poderia ter feito alguma coisa. Então, antes de ter este sentimento negativo, faça alguma coisa, seja proativo, procure as pessoas, ofereça ajuda, esteja disponível, ainda que seja para chorar junto. Tem hora que não tem conselho para dar, não tem saída, não tem solução. E o que é que nós vamos dizer? Os amigos de Jó fariam muito bem se tivessem continuado por mais 21 dias. Eles ficaram 7 dias, diz a Bíblia, calados. Deviam ter ficado mais 21, para não falar bobagem. Tem horas que nós vamos ter que contemplar o sofrimento e dizer assim: olha, eu estou aqui, não tenho mais nada a fazer. Eu não tenho conselho para dar, mas estou aqui. Nós vamos sofrer juntos, nós vamos chorar juntos. Meus irmãos, quando nós ficamos apreensivos por causa do grau da aflição, somente o apoio de algumas pessoas ao nosso lado pode nos ajudar. Quando nós ficamos percebendo que é necessário que alguém nos ajude, é preciso que esse que vai nos ajudar se empenhe zelosamente para nos ajudar. Não é a ajuda de hoje, mas é assim: enquanto a situação não estiver resolvida, eu vou estar ao seu lado, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Não estou dizendo para ser cego aos erros e às falhas, não é isso. É dizer a verdade com amor, dizer: Senhor, está errado, você não deve andar por aqui, deve andar por ali. Mas é estender a mão na hora da aflição. Davi estava sozinho. Em terceiro lugar, nós percebemos que no tempo da aflição é necessário aguardarmos o livramento. Vamos ler então? A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio. Vamos lá? A minha porção na terra dos viventes. Tem horas que é assim, irmãos. A ajuda humana
ela mais falha quando a gente mais precisa. Já viu que é desse jeito? Quando mais nós precisamos de apoio, de ajuda, de auxílio, parece que todo mundo se esconde e foge. Mas é igualmente fato que a ajuda divina, ela é mais oferecida quando nós mais necessitamos, quando mais ela se faz necessária. No tempo da prosperidade, meus irmãos, os amigos são inúmeros, são muitos. Nas adversidades, alguns poucos, mas Deus nos dá alguns. E são esses que nos auxiliam no tempo difícil que nós enfrentamos. Sabe de uma coisa? Todos podem te abandonar, Deus jamais. E neste ponto, quando Davi então, nessa parte de sua oração, clama ao Senhor e diz assim: Tu és o meu refúgio. Ele já disse há pouco: ninguém se importa com a minha vida, ninguém se importa com a minha alma. Ele diz assim: realmente ninguém vai se importar comigo, mas no Senhor eu posso me refugiar. Essa caverna aqui me esconde, essa caverna me dá uma certa segurança, mas na verdade, olha a outra expressão que ele usa: o meu quinhão na terra dos viventes é o Senhor. Ou seja, isto aqui onde eu estou agora é apenas um esconderijo, o meu refúgio é o Senhor. Aquilo que possuo, já fui ainda não tomei posse, mas enquanto isso não acontece, minha principal riqueza não é os bens que eu possuo, mas é o Senhor. É assim que você ora a Deus? É com essa convicção? Irmãos, o homem está numa caverna, num local humilde. Ele não está sentado no trono, ele não está no palácio onde ele vivia. Ele está num lugar humilde. Mas de forma humilde ele diz assim: os meus inimigos são mais fortes do que eu. Aqui talvez esteja a chave, o segredo de toda essa oração. Enquanto nós achamos que nós temos força para ir contra o inimigo, enquanto nós achamos que nós temos poder e virtude para enfrentar jamais transferiremos ela para Deus, porque nós pensamos: não, eu consigo, e se eu consigo, eu estufo o peito e vou para cima do inimigo. Ah, Golias, pode vir, não tenho medo, pode vir leão, pode vir urso. Agora não, agora ele diz assim: Senhor, os inimigos que estão vindo aí são mais fortes do que eu. Se o Senhor não me socorrer, não tem jeito. Nos falta às vezes essa atitude, irmãos, de derramar a alma diante de Deus, dizendo assim: Senhor, se não for o Senhor comigo, não tem jeito. Provérbios 11, 2 diz que a sabedoria está com os humildes. E a humildade não tem a ver com vestes que não são novas. Tem gente que pensa que humildade é isso, né? Andar com uma roupa mais surrada, uma roupa assim, tal, etc. E é humildade. Não, não, não. Tem gente que acha que ser humilde é se tornar tapete para os outros. Também não é. A humildade está em conseguir perceber quem se é, o seu valor, a sua força e se colocar no seu lugar. Simplesmente isso. Muita gente de muitas posses é extremamente humilde porque compreendeu isso, que tudo o que tem não passa de coisas vãs. Hoje tem e amanhã de manhã pode não ter nada. Nada absolutamente. Hoje está vivo, daqui a pouquinho pode estar morto. É essa concepção de vida, de entender que, embora tenhamos tudo à nossa disposição, nós nada somos, que vai nos conduzir assim. No último verso, quando Davi diz assim: tira a minha alma da prisão, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. É porque ele olhou para a adversidade e viu um pouco de esperança.
Ele olhou para o tempo difícil e pensou assim: olhe, isso vai ter fim. Se nós não vivermos assim, meus irmãos, olhando para a adversidade, pensando que haverá um tempo que ela cessará, que ela passará, nós viveremos atribulados, com o viver pesado, com a alma abatida, sem experimentar a verdadeira felicidade, porque nós não aprendemos a lidar com as nossas dificuldades. Momentos difíceis todos nós enfrentamos. E me parece que a vida é apenas um jogo dinâmico de resolver problemas. Problemas não existem para ser vividos, vivenciados. Problemas nos acontecem para que sejam solucionados, resolvidos, encarados. É assim que nós precisamos viver. Nós precisamos olhar para a nossa jornada com fé, com esperança, percebendo que se hoje as coisas não estão tão bem, amanhã poderá ser diferente. As aflições cotidianas, elas são inevitáveis, mas elas não são invencíveis. Elas não podem muitas vezes ser evitadas, mas elas não são invencíveis. É com fé e esperança vivemos a vida, aguardando o livramento que o Senhor nos dará. Com a bênção do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Com a bênção do Senhor, é possível experimentar paz. Como diz mesmo lá Filipenses 4:6, que ao apresentarmos as nossas petições pela oração e súplica com ações de graças, recebemos a paz de Deus que excede todo o entendimento. E se nós temos paz, é possível sermos felizes, ainda que nós enfrentemos problemas. E Davi então encerra a sua oração dizendo assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. É assim que nós precisamos viver os nossos dias. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, para que nós cantemos um hino nesse instante. E observe que esse hino não nos garante a convicção que nós não enfrentaremos problemas. Seremos felizes com Jesus. Se paz a mais doce me deres goza, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, que ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.
Abal. Valeu-me o Senhor, homem sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha a nossa esperança. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Deus, nós sabemos que pelo que Jesus nos falou, no mundo nós continuaremos enfrentando aflições. É certo, meu Deus, que nenhum de nós está isento de enfrentar momentos difíceis, dificuldades, tribulações. Mas como Jesus mesmo afirmou, nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos convida a confiar ao Senhor os nossos cuidados, sabendo que o Senhor cuida de nós. Nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor quem cuida de nós. Tantas vezes, meu Deus, queremos lidar com os nossos problemas e aflições, achando que temos a sabedoria, achando que temos a força, os recursos para resolver os nossos problemas. Pelo orgulho de não nos curvarmos diante do Senhor com humildade e dizer: Senhor, as minhas adversidades, as minhas aflições e os meus problemas são maiores do que eu. Me ajuda, Senhor. Meu Deus, que com a oração desta noite que lemos de Davi, com esta exposição dessa noite, que o nosso coração seja inclinado a clamar ao Senhor como Ele fez, a em tempos difíceis não negligenciarmos este meio de graça, essa ferramenta que o Senhor nos deu para aliviar a nossa alma em tempos difíceis. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas para estar ao nosso lado quando enfrentarmos aflições, para que nós não nos sintamos sozinhos e desamparados, que nos lembremos da promessa do Senhor, que ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque o Senhor é conosco. Que essa convicção, meu Deus, esteja presente na nossa alma, na nossa vida, no nosso pensamento nessa noite, para que enfrentemos as nossas dificuldades com segurança, sabendo que é o Senhor que nos conduz assim. Oro, meu Deus, para que nós aguardemos a libertação, o livramento que vem de Tuas mãos. E que o Senhor nos dê a alegria de, como cantamos nesse hino, colocar os nossos olhos no alto de onde vem o socorro e aguardarmos, ó Deus, que se todas essas coisas que enfrentamos nessa terra não se resolver, em tempo oportuno o Senhor irá nos levar e nos levará para um lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há luto, não há choro. E nós aguardamos por esse dia, o dia precioso que o Senhor virá para nos resgatar, para nos levar para estar com o Senhor para sempre. Enquanto esse dia nos chega, Senhor, sustém-nos com Tuas mãos, dá-nos graça para enfrentarmos as dificuldades e adversidades, crendo com a esperança que o Senhor é conosco.
Louvado seja o teu nome. Despede-nos em paz, Senhor, quando este culto se encerrar. Que tenhamos todos nós uma semana vitoriosa e abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no primeiro dia da semana ressurgiu, o amor de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, Criador e Provedor de todas as coisas, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, que é o penhor que nos foi outorgado, que Jesus virá nos buscar. Seja convosco, irmãos, com todos aqueles que amam o Senhor, em toda parte, hoje e até o dia da volta de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.